algumas semanas, ao terminar uma aula de parada cardíaca, eu fui abordado por 2 alunos. Deixaram todo mundo sair da sala. Eu estou ali juntando minhas coisas, e o Michel, cadê o Michel? Michel tá ali. Michel e a Aline me abordaram: professor, eu queria lhe fazer um convite. Eu falei: perfeitamente, vamos conversar. Eles me fizeram um convite para estar aqui hoje. Eu não conhecia a plataforma, eu não conhecia o que era o TED, muito menos o que era o TEDx. E de cara eu aceitei o desafio. Falei: professor, o objetivo é que o senhor conte uma história, conte um fato, um marco, uma vivência, uma experiência que deixe uma mensagem para a plateia. Na hora eu falei para o Michel e para a Aline: eu já sei o que eu vou falar. Foi isso? Na hora eu falei. Aí eu fui para casa, isso já tem algumas semanas, fiquei pensando, refletindo, tentando encontrar outro tema. Vinculado, obviamente, à área da saúde. Eu sou médico, cardiologista, emergencista, trabalho no SAMU. Amanhã estou de plantão no helicóptero que transporta pacientes aqui na nossa região. Digo: não, será que eu vou falar alguma coisa de emergência? Vou falar de parada cardíaca, que eu gosto tanto de ensinar os meninos do manequim aqui na FAG. Não, vai ficar uma apresentação muito técnica. A plateia é diversa, não sei nem os cursos dos ouvintes aqui, a formação, mas eu falar sobre um tema muito técnico poderia ser uma verdadeira catástrofe. E aí eu resolvi, semana passada apenas, seguir o coração. Quero falar sobre aquela primeira lembrança, o primeiro fato, a primeira história, a primeira vivência que me veio à mente, naquele finalzinho de tarde, quando eu fui abordado pelos meus alunos. Eu queria falar sobre esse cara. O nome já entrega, ele é o Nicásio. Jorge Alberto Negri Nicásio, a quem eu vou me referir a partir de agora como Jorginho. Jorginho é meu primo. Talvez o cara mais inteligente, mais preparado, mais estudado e estudioso que os Nicásios tiveram. Filho de um militar da aeronáutica, já vai aparecer aí o tio Nilson. O tio Nilson hoje tem um posto na aeronáutica, talvez só abaixo do ministro da aeronáutica. Meu tio estudava escondido do meu avô. Ele queria ser piloto de avião. Ele viu um avião passar no céu e ele dizia em Maceió: um dia eu vou estar pilotando um bicho daquele, meu pai. Meu avô não queria. Imagina sair de Maceió e ir para a Academia da Força Aérea no interior de São Paulo. Meu tio conseguiu estudando escondido. E formou 3 filhos de maneira brilhante. Os 3 são brilhantes, mas Jorge chamava atenção por ser músico, tocava violão e tocava guitarra muitíssimo bem. Jorge era atleta, o mais saudável de todos os Nicásios, corria maratona, meia maratona era fichinha, fazia maratona aquática. Por conta de uma vivência, uma experiência do meu tio nas Forças Armadas, ele foi para Paris e viveu em Paris durante 10 anos. Se ultra especializou em tecnologia que evita colisão de um avião com outro no ar. Ou seja, o negócio não dá nem para imaginar colocar um chip num computador de um avião que prevê que um avião pode colidir com o outro e ele desvia. E o último projeto que ele estava envolvido foi lançado para o espaço há um mês atrás. O primeiro satélite de tecnologia 100% brasileiro. Foi lançado na Guiana, mas foi produzido em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Infelizmente tem coisas que não tem explicação. A gente revira a memória, revira os fatos, revira as vivências, mas algumas coisas não têm explicação. Numa bela sexta-feira de 2014, estava eu no SAMU, trabalhando, e eu recebo uma ligação da minha prima Patrícia aos prantos. Rodrigo, precisamos de ajuda. Nos consiga um helicóptero.
Falei, onde é que vocês estão? Eles moram em Brasília. Como é que eu vou conseguir um helicóptero? Jorginho precisa de um helicóptero. Falei, Patrícia, calma, me explica o que está acontecendo. Jorginho está mal e precisa ir para São Paulo. Consiga um helicóptero. Onde é que vocês estão? Na cidade tal, estava em São José dos Campos. E como eu trabalhei com transporte aéreo em São Paulo, eu consegui o helicóptero. E mandei o helicóptero para São José dos Campos. Nesse meio tempo, eu fiquei sabendo o que estava acontecendo com o Jorginho. Mesmo aos 41 anos, a minha idade hoje, ele foi vítima de um brutal acidente vascular cerebral. Metade do cérebro do Jorge passou a não receber sangue de uma hora para outra. Ele acordou saudável, às 8 da manhã. Ao meio-dia, ele estava no UTI, entubado, respirando por aparelhos, a um fio da morte. E meus tios desesperados queriam levá-lo para São Paulo. Então, ficou um telefonema, eu consegui um helicóptero de uma empresa privada e foi para São José dos Campos. Não deu para transportar o Jorge. Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência no crânio. Diante do desespero, meus tios, minhas duas primas médicas também, uma pediatra e uma radiologista, não são emergencistas. Eu larguei tudo aqui, SAMU, mulher, duas crianças, peguei um avião e fui para São José dos Campos. Cheguei lá na madrugada do sábado. Fui de imediato para o hospital, ver o Jorginho, e o que eu vi me faz tremer até hoje. Talvez a pior imagem de um acidente vascular cerebral isquêmico que eu já vi na vida. Uma cena que ali eu falei, se sobreviver, Jorge terá sequelas gravíssimas. Talvez até fique, entre aspas, vegetando, respirando por aparelhos em cima de uma cama. Mas, infelizmente, mesmo com os esforços da equipe médica, a tentativa no dia seguinte da gente levar ele para São Paulo, o domingo foi de piora progressiva. A pressão dentro do crânio só aumentava. E a gente já sabia que se a pressão dentro da cabeça continuasse a aumentar muito, chegaria um momento em que o sangue não subiria para o cérebro. Mesmo que o coração trabalhasse, aumentasse a pressão de trabalho do coração, o sangue não irrigaria mais o cérebro do Jorginho. E vê-lo na UTI, o cara era fortíssimo, musculoso, ocupava fisicamente um leito hospitalar inteiro, mais alto que eu, o dobro de mim, mas em músculo. Foi vítima de um acidente vascular cerebral. A gente tanto fala para as pessoas se exercitarem para evitar eventos cardiovasculares, mesmo sendo um atleta de ponta, ele foi vítima de um acidente vascular cerebral e aí não tem nada que justifique ou explique o que aconteceu. Diante da piora progressiva de Jorginho, o pior aconteceu 48 horas depois de eu chegar em São José dos Campos. Tomografias e exames sucessivos demonstravam que tudo indicava que seu cérebro não recebia mais sangue. O coração não conseguia mais irrigar um tecido nobre que morre em pouco tempo se não recebe sangue, que é o cérebro. E aí precisamos tomar uma decisão extremamente difícil. Mas o que me surpreendeu, e o que me fez trazer essa história para vocês hoje, é que no coração deles, meu tio Nilson, minha tia Mazinha, tio Nilson, tia Mazinha, Patrícia, Lilian, Jorginho, namorada Helena na época, e o Flávio foi esposo de Patrícia. No coração deles, eles já tinham decidido o que fazer. Porque o chefe da UTI veio falar comigo, era eu que entrava e saía lá a todo instante. Rodrigo, caminhamos para um diagnóstico de morte encefálica. O cérebro do Jorge, tudo indica que morreu. E nós precisamos de uma autorização dos seus tios, das suas primas, para iniciarmos um protocolo médico que comprove a morte encefálica. Exames que digam de forma inequívoca que o cérebro do Jorge não recebe mais sangue.
E eu tive a tarefa que me dói até hoje, de ir até os meus tios, minhas primas, eu acho que elas leram no meu olho o que estava acontecendo. E eu tive que dizer que tínhamos perdido a batalha com o Jorge. O cérebro dele não... Eu acompanhei os exames, no fundo, eu já sabia. E de imediato, eles disseram, de imediato, se for comprovada a morte encefálica, nós queremos doar. Eu não sei falar nada. Não sei se o Jorge já tinha expressado esse sentimento de querer doar órgãos, de querer ajudar outras pessoas de forma absolutamente voluntária e de pessoas absolutamente desconhecidas. A gente não sabe para onde vai o coração, não sabe para onde vai o rim esquerdo, o direito, as córneas, o pâncreas, não sabemos na hora que a gente inicia o protocolo. Mas foi o desejo imediato da família. E nós começamos na madrugada de sábado para domingo o protocolo de morte encefálica. À meia-noite de sábado para domingo, eu fui com Patrícia no hospital para assinar as autorizações. E foram horas extremamente angustiantes. Porque nós estávamos hospedados no apartamento do Jorge, com as coisas do Jorge ao nosso redor, com a guitarra dele na parede. Não sei como meus tios descansaram, pernoitaram no quarto do Jorge. O Facebook dele estava aberto, chovendo mensagem dos amigos do Brasil, de São José, de Brasília e da França, inúmeros amigos. Foram 72 horas aproximadamente que nós moramos na casa do Jorge. Eu tive que ficar lá, eu precisava tomar algumas providências, eles não tinham a menor condição emocional de pedir uma pizza para jantar. E eu fiquei com eles nesse período e acompanhei presencialmente todos os exames feitos, que acabaram fechando o diagnóstico de morte encefálica do Jorge. Meu primo morreu aquele dia. O cérebro morreu, é uma situação absolutamente irreversível, e o caminho era esperar os órgãos deteriorarem, o rim parar, o coração parar e a gente providenciar um sepultamento, ou seguir o desejo, talvez do Jorge, mas com certeza da família, de doar seus órgãos. Para resumir a história, numa manhã de quinta-feira, nós estávamos no domingo, na manhã de quinta-feira, nós decolamos de São José dos Campos com o corpo do Jorge para sepultar em Brasília. E eu só imaginava como é que a gente iria velar o Jorge em São José dos Campos, como é que a gente iria transportar o Jorge para Brasília num avião da Força Aérea Brasileira. Avião que meu tio pilotava. No Ita, onde o corpo do meu primo foi velado, meu tio foi comandante. O velório em Brasília foi na base aérea de Brasília, onde meu tio foi comandante da base aérea de Brasília. Eu não sei como é que aquele homem aguentou. Só sendo muito forte, extremamente espiritualizado, para suportar a dor ímpar. Mas, qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Eu tenho um objetivo com essa fala de hoje. Dois órgãos. Pensem nisso. Pensem individualmente qual seria o seu desejo. Pense coletivamente na mesa de casa. Discuta com seu marido, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe. Expresse o seu desejo. Expresse o seu livre-arbítrio de querer doar. Ou até, senhores, de não querer doar. Talvez alguma questão religiosa, alguma questão de foro absolutamente íntimo, você pode ter o direito de não querer doar. Deixe isso expresso. Eu vivi pessoalmente várias etapas do momento que envolve a doação. Como médico socorrista do SAMU, eu já atendi inúmeras vítimas
Principalmente quando eu trabalhava em São Paulo, motoqueiros, jovens com acidentes gravíssimos, trauma de crânio gravíssimo, que a gente empreendia todos os esforços para a manutenção da vida daquele jovem. Às vezes a gente não conseguia salvar aquele cidadão, mas os órgãos dele, a gente sabia que iriam salvar muitas pessoas. O Jorge ajudou 8 pessoas. Os órgãos dele foram retirados por uma equipe de transplantes da cidade de Campinas, que veio a São José fazer a cirurgia. 2 helicópteros pousaram na cidade e os órgãos dele foram rapidamente transportados para serem transplantados. Hoje a gente tem no Brasil algumas dezenas de milhares de pessoas em fila esperando um órgão. Milhares de pessoas fazendo hemodiálise na espera de um, que pode vir de um parente, um doador vivo, mas muitas vezes precisa vir de um doador cadáver. E esse fato cirúrgico só vai se concretizar com um ato de amor, que é a doação. O estado do Paraná aumentou em 30% nos últimos 2 anos os transplantes. A nossa região oeste é a região que mais transplanta, que mais gera doadores para o estado. Nos nossos hospitais, o Bom Jesus, em Toledo, o Hospital São Lucas, o Hospital Policlínico, o Hospital Salete, o Hospital Universitário, nós somos hoje o maior gerador de doadores do estado do Paraná. São campanhas educativas, campanhas explicativas, para diminuir a ansiedade, mas despertar nas pessoas o interesse voluntário pela doação. Muito ainda precisa ser feito, mas somente com este ato de amor a gente pode ajudar ainda inúmeras pessoas que precisam de um órgão. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Quando eu falei para minha esposa o tema que eu tinha escolhido, no final das contas, ela me disse: você vai conseguir falar até o final? Porque aquela semana em São José dos Campos com o Jorge foi extremamente dolorido. Eu me comprometi. E eu consegui. Não chorei. Muito obrigado.